dia para vocês, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para toda a sua família. Que o nosso bom Deus esteja conosco. Nós estamos aqui para mais uma vez, através das mídias da igreja, apresentar as nossas aulas da Escola do Desenvolvimento da Vida. Nós queremos agradecer às irmãs que no mês de abril ministraram as aulas para a nossa igreja. Foi muito bom e mais uma vez muito obrigado. Para o mês de maio nós vamos ter uma dinâmica diferente. Nós vamos apresentar um tema e vamos trabalhar esse tema durante 4 domingos. E no último domingo nós vamos fazer uma apresentação especial com todas as famílias da igreja. No finalzinho você vai entender. Eu gostaria nesse momento de apresentar o tema e ler um texto da palavra do Senhor para nós darmos início à nossa aula. O tema proposto é o seguinte: buscando os frutos para fazer valer a pena. Vamos ler o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo de número 1 é a introdução do livro dos Salmos. Neste salmo é como os autores, estivessem apresentando a suma de todos os salmos, que é buscar a direção de Deus. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade em todo mundo. Não é diferente nas nossas casas, na nossa igreja. E em função dessas dificuldades, muitas direções são apontadas. Essas direções faz com que a gente muitas vezes fique confuso, sem saber qual o caminho a seguir. O salmista, ele diz para nós que o buscar a direção de Deus, o meditar na direção de Deus, trará para a gente coisas boas. Olha só o que diz o versículo de número 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O resultado: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Olha o resultado de seguir a direção do Senhor: bons frutos. E quais são esses frutos? A palavra de Deus, ela nos indica quais são esses frutos. A palavra de Deus nos mostra quais são esses frutos, que se nós seguirmos a direção do Senhor, nós vamos colher esses frutos. E são esses frutos que vai nos manter firmes em meio às dificuldades. São esses frutos que vai fortalecer a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu lar. E falar em família, nós temos que parar um pouquinho e pensar no contexto de família que nós vivemos no século de número 21. Nós estamos aqui diante de um salmo que foi escrito há muito tempo atrás. Era um outro contexto. Nós estamos vivendo num contexto diferente. E muitas vezes a gente se perde nesse entendimento de família. Talvez você optou a viver sozinho. Talvez você tomou uma direção, talvez você tomou um caminho que você não esperava e hoje você vive sozinho.
E aí a gente pode dizer, então essa palavra não é para A, para B e para C. Essa palavra é para todos nós, irmãos. Você que tem uma família, onde tem o pai, a mãe, os filhos, você que não tem essa família constituída de pai, mãe e filho, às vezes é a mãe e o filho, às vezes é o pai e o filho, às vezes é a pessoa sozinha. Eu quero dizer para você que essa palavra é para todos nós que vivemos essa vida. E o que o autor está nos dizendo através desse salmo, a ideia é justamente essa: se você buscar a direção de Deus, esses frutos vão se apresentar na sua vida, esses frutos vão fortalecer a sua vida. Então eu gostaria de apontar para você quais são esses frutos. A Bíblia nos mostra isso. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura do livro de Gálatas, da carta de Gálatas aos Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. E nós vamos ver quais são esses frutos que a direção de Deus nos leva. Gálatas, capítulo de número 5. Verso de número 22 e verso de número 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há religião. Contra essas coisas não há nada que poderá destruir a sua vida, a nossa família, a nossa casa. É interessante nós observarmos, irmãos, que esses frutos, eles advêm não de um esforço humano simplesmente ao nível de trabalho físico, trabalho exaustivo. Mas esses frutos, eles vêm de uma comunhão com Deus. É fruto do Espírito Santo. E o tema proposto é buscando esses frutos para fazer valer a pena. Buscando esses frutos para ser importante. A tua vida é importante. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida não é importante. Muitas pessoas passam pela vida e acham que não foi importante, acham que não valeu a pena. Eu me lembro de um livro que eu li, onde tinha o abade e o seu discípulo, e no final do ministério daquele abade, o discípulo olhou para ele e disse: valeu a pena? Ele olhou para as mãos calejadas, o corpo caído, o semblante maltratado, e disse para aquele discípulo: valeu a pena. Nós podemos também observar que o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, diz: está consumado, valeu a pena. Nós não queremos apresentar para você, nós não queremos apresentar para a sua família uma vida de utopia, dizendo: olha, que vai dar tudo certo, olha, não vai acontecer nada de errado. Não. Até porque nós sabemos que isso é uma ilusão, porque nós vivemos as dificuldades. Eu vivo dificuldade, você vive dificuldade, e nós estamos vivendo uma dificuldade, todos nós. E a gente vai dizer: não valeu a pena? E a gente vai dizer: não foi importante? Não, meus irmãos, não podemos fazer isto. Nós devemos seguir estas orientações. Bem-aventurado o ser humano que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na direção do Senhor. Então eu quero propor para você
que ao longo desse mês nós possamos buscar esses frutos, para chegar ao final dizendo, valeu a pena. Eu tenho um sonho, que ao final da minha vida eu posso olhar para minha esposa, eu posso olhar para as minhas filhas e falar assim, valeu a pena. Eu trabalhei durante 32 anos e 8 meses numa instituição. Eu digo para vocês, valeu a pena. Graças a Deus que Deus me conduziu naquele longo caminho, mais de 3 décadas. E eu posso dizer hoje, valeu a pena. Eu quero trazer essa ideia de valer a pena, de ser importante. Eu quero que você e eu possamos, ao longo do mês de maio, trabalhar nesse tema. Então eu quero lhe convidar a buscar esses frutos. Nós vamos dividir esses frutos e vamos meditar neles ao longo do mês. Mas eu gostaria também que você, na sua casa, nessa primeira semana, começasse a meditar também nessas coisas, nestes frutos. Investisse na busca destes frutos, porque são estes frutos que vai fortalecer a sua vida, a sua caminhada. Mais uma vez eu quero dizer para você, nós não estamos apresentando uma utopia, nós estamos apresentando uma realidade. Olha só o que o Senhor Jesus fala no finalzinho do Sermão do Monte. Para isso eu gostaria que você acompanhasse comigo Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7, finalzinho do Sermão do Monte. Nós vamos estar lendo os versos de número 24 até o verso de número 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observe bem, meus irmãos. Mateus está narrando que o Senhor Jesus disse que o dia mau, representado aqui pela chuva, pelo sopro do vento forte, ele acontece na vida dos que buscam e praticam a palavra de Deus. Porém, há uma diferença. Um grupo permanece inabalável, apesar das dificuldades. O outro grupo não permanece inabalável. Se nós pegarmos o Salmo 1 e pegarmos o final do Sermão do Monte, colocarmos um do lado do outro, a gente vai ter uma ideia. O que nos sustenta em meio às dificuldades, o que sustenta a tua família, a tua casa, a tua vida em meio às dificuldades, não é o momento que nós estamos vivendo, porque o momento pode ser bom e o momento pode ser ruim. O que nos sustenta é a direção de Deus. E essa direção de Deus vai nos levar aos bons frutos. Vai nos levar a experimentar coisas que nós vamos valorizar. Vamos experimentar coisas que vai sustentar a nossa vida. Como uma pessoa que se alimenta para que o seu corpo seja fortalecido, assim são os frutos do Espírito. Ele irá alimentar as nossas vidas, ele alimentar as nossas famílias. Então vamos buscar esses frutos, irmãos, para fazer valer a pena, para a sua vida ter importância.
Mais uma vez eu digo, não estamos falando simplesmente de uma família, mãe, pai, filhos, mas você também que vive sozinho, você também precisa da direção de Deus. Você é uma família dentro da sua casa. Mas eu vivo sozinho, Vitor. Mas pastor, eu não tenho ninguém comigo. Lembre-se da palavra de Jesus: todo aquele que me buscar, me encontrará. Você na sua casa tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é essa família que vai fortalecer a tua vida. E é essa família que vai sustentar os teus caminhos. Vai fazer com que você seja bem sucedido naquilo que realizar. O salmista, no salmo introdutório, no livro dos Salmos, o Salmo 1, ele diz que através desses frutos que são adquiridos pela direção que Deus nos dá, esses frutos vai fazer com que você seja bem sucedido naquilo que você fizer. Mas eu quero trazer também aqui uma reflexão, que nem tudo que aquilo que nós planejamos, nem tudo aquilo que nós executamos sai de maneira como planejado. Às vezes nós planejamos algo e não dá certo. Mas eu quero lembrar para você, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Se o Senhor estiver direcionando a sua vida, se o Senhor estiver apontando a direção e você caminhando nessa direção, você pode às vezes errar numa decisão. E muitas vezes Deus também permite que a gente siga um caminho difícil. Esse caminho difícil nos traz ensinamentos. Esse caminho difícil faz com que a gente aprenda a tratar melhor a esposa, a tratar melhor o marido, a tratar melhor os filhos, a ter mais paciência, a ficar um pouco mais quieto dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. No momento que nós estamos vivendo, isso é tão precioso, você saber onde você pode ir, até onde você deve estar, o momento de ficar quieto, o momento de falar, o momento de rir, o momento de chorar. O Espírito Santo vai nos conduzindo, mas, como eu disse, nem sempre nós seguimos um caminho que vai nos levar àquilo que nós planejamos, mas nós vamos chegar aonde Deus planejou. E chegar aonde Deus planejou significa ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é estar aonde Deus quer que você esteja. Mas para que isso aconteça, você tem que estar na direção do Senhor. Antes, o seu prazer está meditar na lei do Senhor, buscando os frutos para fazer valer a pena. Essa é a nossa proposta. E para isso nós vamos dividir, como eu falei para vocês, esses 9 frutos dentro das semanas que nós temos no mês de maio. Na semana do dia 10, nós vamos estar falando sobre amor, alegria e paz. Esse fruto deve ser buscado para que a gente possa chegar ao final de uma trajetória e dizer: valeu a pena. Eu gostaria, como eu falei para vocês, que você meditasse no amor, na alegria, na paz. Pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se tiver uma palavra que você não compreende, pega o dicionário, dá uma ligadinha para alguém que possa te ajudar. Se esforce, quando o salmista diz que nós devemos buscar essa direção, buscar essa lei, não é simplesmente abrir a Bíblia, cumprir um ritual, não, hoje eu li 3 capítulos, hoje eu li 5 capítulos, não, é meditar nela. Eu não entendi isso aqui, o que significa isso, qual era o contexto, e com certeza o Espírito Santo vai produzir esse amor, essa alegria e essa paz. Na semana do dia 17, nós vamos estar falando sobre longanimidade, benignidade e bondade. E na última semana, nós vamos encerrar
Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que vale a pena. Vale a pena a gente acreditar que Deus está conosco na nossa casa. Vale a pena a gente acreditar que nós não estamos sozinhos. Vale a pena acreditar que apesar de você estar aí, vamos dizer assim, confinado na sua casa, no seu apartamento, os olhos do Senhor estão sobre a sua família, sobre a sua vida. E se você investir nisso, você vai ver que buscando este fruto, nós vamos fazer valer a pena. Então eu quero que você esteja comigo nesse mês de maio, para que juntos possamos buscar os frutos que faz a vida valer a pena, que faz a família valer a pena, que faz a igreja valer a pena. Fique comigo no dia 10, no dia 17 e no dia 24. Que Deus nos abençoe.